Boa tarde, classe, tudo bem? Nono ano, professor Mário aqui. Na aula de hoje, pessoal, de História, a gente vai trazer a habilidade EF09-HI20. Essa habilidade, ela fala sobre a ditadura militar no Brasil. Alguém aqui da classe já ouviu falar? Tem alguma associação, qualquer que seja? André? Perfeita. Foi um golpe, né, André? Aconteceu um golpe nesse ano aí, de 1964. É isso mesmo, parabéns. Pessoal, no ano de 1964, aconteceu uma conspiração, né, realizada por grupos conservadores da sociedade brasileira, dando início ao período da ditadura militar. Tá? As Forças Armadas Brasileiras, elas realizaram um golpe de Estado e depois o presidente João Goulart. Depois o presidente, quer dizer, tirou ele de poder, né? Esse presidente, pessoal, que existia aqui no Brasil em 1964, João Goulart, ou Jango, como a população brasileira costumava chamar, ele tinha propostas, ele tinha um conjunto de reformas de bases para o Brasil que não agradava a todos, né? Quais as propostas, professor? Ele tinha a proposta de implementar a reforma agrária. A reforma agrária é tirar terras improdutivas de grandes proprietários e passar para trabalhadores do campo que precisassem, tá? Segundo, ele queria controlar parte da remessa de lucro das multinacionais aqui no Brasil. Então, essa parte dessa remessa ficando aqui no Brasil, o país teria um desenvolvimento nacional, né? E terceiro, ele era contrário a empresas estrangeiras explorar nossas riquezas brasileiras, como por exemplo o petróleo. Só que esse conjunto de reforma de base, pessoal, não era bem visto pelos empresários, não era bem visto pela Igreja Católica e não era bem visto por parte das Forças Armadas Brasileiras. Ao ver deles, eles iriam ter perdas, eles iriam ter prejuízos. E aí aconteceu o quê? Começou uma campanha para desestabilizar o presidente do Brasil e posteriormente acontecer o golpe, tá? A ditadura militar, pessoal, ela durou 21 anos. Começou em 64 e teve seu fim ali em 1985. Então durou aí mais de 2 décadas, né? Então, nesse período foi governado por generais do Exército, por generais militares. A população brasileira, pessoal, nesse período aí de 21 anos, viveu tempos difíceis, de muita repressão, perseguição política, sufocamento à democracia, né? Foi um período marcado aí pela centralização do poder na mão dos militares. E teve a característica muito forte aí pelo controle de informação, né? Naquele período foi criado ali 17 atos institucionais. O que é isso, professor? Um ato institucional eram leis criadas pelos comandantes das Forças Armadas para dar poderes ao governo além do normal e tirando parte das garantias do cidadão, tá? Os atos institucionais, eles ultrapassavam até mesmo a Constituição Federal. O que ficou mais conhecido, pessoal, foi o AI-5 aqui no Brasil, pela sua dureza, tá? Esse ato, ele suspendia habeas corpus, ele restringia o trabalho de veículo de comunicação, não é? O que isso quer dizer? Não era permitido publicar algo que fosse de desgosto do governo. Então, só era permitido publicar o que falava bem, o que agradava ao governo. O que não fosse do agrado do governo ficava retido na redação e não era publicado, não era apresentado ao grande público em geral, tá? Foi um período aí onde a participação social de grupos historicamente marginalizados foi bem perseguido, como a população LGBT, que ia mais, as mulheres, os negros, a população indígena, eles não tinham participação social, né? E referente a esse período, a gente tem até hoje aí as consequências dessa perseguição, bem como a resistência também, né, pessoal? E nós tivemos, no período da ditadura, pessoal, nesses 21 anos aqui, nós tivemos 5 generais, né, frente à presidência do Brasil. Nós tivemos Castelo Branco, segundo, o presidente Costa e Silva, 2, o terceiro, o presidente Médici, que era general, todos eles eram generais. Depois nós tivemos o general Geisel e, por último, quinto presidente aqui,
no período da ditadura, o general presidente Batista Figueiredo. Tá? Pessoal, só para a gente concluir aqui, hoje nós aprendemos o quê? Quando que foi a ditadura militar, quando que ela teve início, que foi no ano de 1964. Ela durou ali 21 anos, né? Foi de 64 a 85. Nós vimos como que foi o processo de ditadura, que eles depuseram ali o presidente João Goulart. E em 85, pessoal, aqui para finalizar o período, o candidato à presidência pela oposição, Tancredo Neves, colocou o nome dele à disposição. E o candidato pelas Forças Armadas, Paulo Maluf, também colocou o nome dele à disposição à presidência do Brasil. Tá? E naquele ano ali, venceu as eleições o presidente Tancredo Neves, que era de forças opositoras, e deu início à democracia que tem aí até os nossos dias atuais. Tá? Pessoal, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre o período da ditadura para a gente tratar na nossa próxima aula. Tá? Obrigado e até a próxima.